Você podia ter me dito quem era. A senhora nunca perguntou. O dinheiro que a senhora usou para me comprar era meu. Então tudo isso foi uma armadilha? Não. Foi a minha saída. O papel estava quente demais para uma coisa tão fria. Branca Montes encarou o contrato de divórcio em cima da mesa de jantar da sogra, aquela mesa de jacarandá que já devia ter visto coisa demais nessa família. Do outro lado, Dolores Vasconcelos Meireles sentava com as costas retas, o colar de pérolas apertado no pescoço como se ele sustentasse a cabeça dela no lugar. Ao lado dela, uma advogada jovem demais para ter ética velha, caneta já destampada, esperando. Não precisa ler com tanto cuidado, Branca. É simples. Você assina, recebe o valor acordado e sai da vida do meu filho. Branca não levantou a cabeça do papel. Tinha aprendido a não dar reação a Dolores, reação era combustível, e a mulher vivia faminta. Cadê o Renato? Renato pediu que eu tratasse disso por ele. Ela ergueu o olhar então. Ele pediu ou você trouxe o papel enquanto ele dormia? A advogada fingiu que não ouviu. Dolores não fingiu nada, apenas abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Você é inteligente. Isso sempre foi seu problema. Mulher inteligente demais cria resistência onde devia criar gratidão. Branca olhou pela janela. Lá fora, o jardim do sítio em Itatiba estava verde demais para uma manhã com esse peso. Um beija-flor parou no galho do ipê amarelo. Bateu as asas 3 vezes sem sair do lugar e foi embora. Era sua terceira vez lendo o contrato. A quantia estava lá, 2.800.000 reais. Parecia muito até você entender o que eles estavam comprando. 4 anos da sua vida, o bebê que ela perdeu sozinha no hospital enquanto Renato estava em Milão por reunião de negócios, e o silêncio sobre tudo mais. Se eu não assinar, então a vida do seu pai vai ficar muito mais difícil do que já é. Branca colocou o papel na mesa devagar. Que vida do meu pai! Dolores tirou um envelope do colo e abriu com o mesmo gesto que devia usar para abrir carta de banco, sem pressa, sem emoção. Eram fotografias. O pai de Branca na porta de um escritório que ela reconheceu. O pai de Branca apertando a mão de um homem que ela também reconheceu. E ali, na terceira foto, uma assinatura embaixo de um contrato que nunca devia ter existido. Seu pai usou o nome do Grupo Vasconcelos como garantia para um empréstimo que ele não tem como pagar. Sem a nossa benevolência, ele perde a fazenda antes do Natal. Branca ficou olhando as fotos. Não olhava a sogra. Quanto tempo tenho? A caneta está aqui. O jardim do lado de fora continuava verde. O beija-flor não tinha voltado. Ela assinou. Não porque acreditou na ameaça. Não porque tinha medo de Dolores. Ela assinou porque tinha visto 2 noites antes o número que apareceu no celular de Renato enquanto ele dormia, e o nome gravado embaixo desse número era Marília, com um coraçãozinho. E porque 3 horas antes disso, ela tinha recebido um e-mail de um endereço que ela mesma criara anos atrás, com uma cópia de um documento que mudava tudo. Ela precisava sair dessa casa antes que eles soubessem o que ela sabia. Dolores pegou o contrato assinado e passou para a advogada sem nem olhar para Branca. Raquel vai te entregar um cheque agora. Você tem até sábado para desocupar o apartamento de Higienópolis. Pode ficar o apartamento. A sogra piscou pela primeira vez em 20 minutos. Como? Eu disse que pode ficar. Não vou precisar. Branca se levantou, pegou a bolsa e saiu da sala de jantar sem pressa. Passou pelo corredor de quadros com os antepassados Meireles olhando para ela de cima. Passou pela copa onde a empregada fazia que não via nada e saiu pela porta da frente sem virar uma vez. No carro, ela ficou quieta por 2 minutos inteiros. Depois, pegou o celular e mandou uma mensagem para um número que ela não tinha salvo com nome nenhum. Pode liberar. Tô saindo agora. A resposta veio em 30 segundos. Confirmado. O conselho se reúne às 11. Branca ligou o carro e foi embora de Itatiba. Dolores Vasconcelos Meireles tinha acabado de comprar o divórcio da nora por 2.800.000 reais. O problema é que esse dinheiro pertencia ao grupo que a nora controlava. Nato Meireles tinha 41 anos, mandíbula de anúncio de relógio suíço e uma forma muito particular de mentir. Ele nunca mentia diretamente, só escolhia com cuidado o que deixava de dizer. Era filho único, herdeiro de uma construtora regional que o pai fundara nos anos 80 e que ele transformara em algo maior.
Ou pelo menos era o que ele gostava de acreditar. A verdade é que o salto real da Meireles Construtora nos últimos 4 anos tinha vindo de uma parceria com o grupo VGM. E ele tinha atribuído esse crescimento ao próprio talento por tempo suficiente para quase acreditar nisso. Naquela manhã, enquanto a mãe resolvia o que ele chamava de a situação com Branca, Renato estava no escritório da Faria Lima, lendo um e-mail do conselho do grupo VGM. Era a terceira vez que ele lia o mesmo parágrafo tentando entender o que estava errado. O e-mail informava que, a partir da próxima reunião, a cadeira de representante majoritário do grupo seria ocupada por sua titular direta, que havia decidido reassumir a posição executiva. Ele não entendia quem era essa titular. O contrato de parceria que ele tinha assinado 4 anos atrás era com uma holding, a VGM Participações, e o contato dele sempre fora com um diretor chamado Paulo Salave, um homem de 60 e tantos anos que atendia no mesmo número há anos. Renato pegou o celular e ligou para Paulo. Paulo, que negócio é esse do e-mail? Uma pausa. Renato, a senhora sempre foi a controladora do grupo. O que mudou é que ela decidiu sair do anonimato. Que senhora? Outra pausa, mais longa. Você vai saber no conselho de amanhã. A ligação caiu. Renato ficou olhando a tela do celular com aquela sensação ruim que só aparecia quando ele tinha deixado passar alguma coisa importante sem perceber. Abriu o e-mail de novo. Leu o trecho final. A doutora Branca Guimarães Montes retomará a presidência do Conselho de Administração a partir desta semana. Ele leu o nome 3 vezes. Depois ficou completamente imóvel por um intervalo de tempo que não soube medir. Branca. Não a Branca assistente de projeto que ele tinha conhecido numa conferência de urbanismo em Curitiba. Não a Branca que ele levara para conhecer a mãe e que Dolores descrevera como simpática, mas sem origem. Não a Branca que ele tinha deixado de lado quando Marília reapareceu. Ele pegou o computador e começou a buscar. VGM Participações, fundada em 2009, controladora de 14 empresas nos setores de construção, logística e tecnologia. Faturamento consolidado no último exercício, 4,2 bilhões de reais. Tinha uma foto na página de diretores. Era antiga, devia ter uns 10 anos, mas era ela. Os olhos eram os mesmos. O celular dele vibrou, era sua mãe. Resolvido, meu filho, ela assinou. Renato fechou o computador devagar. Mãe, o que cê fez? Paulo Salave tinha 68 anos e carregava no rosto a expressão de quem passou a vida sendo o escudo de alguém e tinha feito as pazes com isso. Ele conhecia Branca Guimarães Montes desde que ela tinha 22 anos e chegara ao escritório do pai com um dossiê de 50 páginas sobre uma fraude interna que a diretoria inteira havia ignorado. O pai, Cláudio Guimarães, tinha olhado para o dossiê e depois para a filha e dito: "Você vai me dar muito trabalho, Branca." Ela deu. E era o melhor trabalho que a empresa já havia recebido. Paulo estava esperando no estacionamento do condomínio, onde Branca tinha alugado um apartamento 2 semanas antes. Não o de Higienópolis, outro, no Itaim, no nome de uma empresa que ninguém associava a ela. Quando o carro dela parou, ele não disse nada primeiro. Esperou ela descer, ver o semblante, avaliar. Ela aceitou o blefe do seu pai. Meu pai não tem nada a ver com isso. Ela montou o esquema sozinha. Branca abriu o porta-malas e tirou uma mochila. As fotos eram reais. A assinatura era real. Só que o empréstimo era meu. Meu pai foi só o laranja que eu precisava para ela morder. Paulo olhou para ela por um momento. Você sabia que ela ia usar isso? Eu sabia que ela precisava de uma alavanca. Então eu dei uma para ela que eu controlava. Ela passou a mochila para o ombro. Se ela tivesse achado a alavanca real, eu não teria conseguido sair em tempo. Eles andaram até o elevador. Paulo esperou a porta fechar para falar de novo. O conselho confirmou para amanhã às 11. E o Renato vai aparecer? Vai. Ele já recebeu o e-mail. Bom, ela apertou o botão do 12º andar. Paulo, o contrato de divórcio que eu assinei essa manhã, o valor acordado de 2.800.000. De onde vem esse dinheiro? Paulo engoliu em seco. Da VGM. De qual conta especificamente? Da Reserva Operacional da Meireles Participações, que é a holding conjunta que tem como capital integralizado os aportes do grupo VGM nos últimos 4 anos e onde eu tenho 63% de participação direta.
Branca olhou para o espelho do elevador. Dolores Meireles acabou de me pagar meu próprio dinheiro para me mandar embora. Isso vai precisar constar na ata do conselho. O elevador abriu, ela saiu. Paulo ficou um segundo parado antes de seguir. Branca, seu pai sabe o que você usou o nome dele para fazer? Ela parou na frente da porta do apartamento. Não, ele vai ficar bravo. Ele sempre fica bravo quando eu faço algo que funciona e ele não pensou primeiro. Ela inseriu a chave. Manda ele uma mensagem dizendo que eu ligo amanhã depois do conselho. A fazenda de Cláudio Guimarães ficava em Franca, região de café e gado, a cerca de 4 horas de São Paulo. Era uma propriedade que o pai dele herdara do pai dele, e Cláudio a mantinha com o mesmo carinho que dedicava a qualquer coisa que o tempo tornara irreversível de amar. Ele tinha 72 anos, cabelo branco desde os 50 e um telefone que ele atendia na 4ª chamada, nunca antes, nunca depois. Quando o celular vibrou com uma mensagem de Paulo Salave dizendo que Branca ligaria amanhã, Cláudio ficou olhando para o texto por um bom tempo. Depois virou para Nilda, a empregada que trabalhava na fazenda desde antes de Branca nascer, e disse: ela fez alguma coisa grande. Nilda não perguntou como ele sabia. Era o tom. Quando Branca fazia algo pequeno, o pai ficava aliviado. Quando ela fazia algo grande, ele ficava quieto desse jeito. O que Cláudio não dizia, e que guardava com o mesmo cuidado que guardava os contratos antigos da fazenda numa caixa de cedro no armário do escritório, era que tinha sido ele quem apresentara Branca a Renato Meireles 4 anos e meio atrás. Na época, Renato estava procurando uma parceria para expandir a construtora. E Cláudio achara que seria uma boa forma de integrar a filha numa rede que ela ainda não conhecia. Ele não sabia, naquela época, que já era tarde, que a rede já pertencia a ela, e que Renato nunca tinha feito a pergunta certa sobre quem estava do outro lado do contrato. Marília Fontes tinha 36 anos, e o tipo de beleza que funcionava bem em fotos e se tornava perturbadora quando você ficava na mesma sala que ela por tempo suficiente para perceber os cálculos por trás dos gestos. Ela e Renato se conheciam desde a faculdade, tinham terminado 2 vezes antes de ele conhecer Branca e tinham retomado o contato 8 meses atrás num jantar que Dolores organizara por acaso. Naquela manhã, ela estava no apartamento de Renato em Higienópolis, um dos apartamentos de Renato, o menor, onde ela ficava quando ele dizia que estava em reunião, quando ele chegou sem avisar, o semblante com aquela tensão diferente que ela ainda estava aprendendo a calibrar. Aconteceu alguma coisa? Ele ficou parado na porta. Você sabia quem era Branca? Ela franzou o senho na medida certa. O que você está falando? Quem ela é? De onde vem o dinheiro dela, o que ela controla? Ele entrou e ficou de pé no meio da sala, sem sentar. Alguém te disse alguma coisa? Renato, tô te olhando e não tô entendendo. Ela é a controladora do grupo VGM. Marília ficou muito quieta por um instante. Depois assentiu devagar, como se estivesse processando uma informação nova. Era uma performance boa. O problema é que ela tinha 2 segundos a mais de reação que o tempo real de surpresa permitia. Renato não era burro, só não olhava com cuidado para quem não era ameaça. Você já sabia, ele disse. Renato, quanto tempo? Ela se levantou do sofá. Isso não importa agora. Quanto tempo, Marília? A conversa continuou, mas o que importava tinha acontecido no silêncio de 2 segundos. Ali, naquele apartamento de Higienópolis, Renato Meireles começou a reconstruir uma linha do tempo. E cada peça que ele encaixava tornava o quadro mais feio do que o anterior. Marília sabia. Isso significava que alguém tinha dito para ela. Isso significava que aquele jantar, por acaso, 8 meses atrás, não era por acaso. Isso significava que a mãe, ele parou de pensar nessa direção porque ia precisar de mais do que aquele apartamento para aguentar aonde ela levava. Dolores Vasconcelos Meireles era viúva há 11 anos e tinha usado esse tempo com eficiência que o marido nunca teria aprovado. Ela mantinha o sobrenome Meireles na frente, mas o Vasconcelos no meio era o que de fato pesava. Era nome de família em Ribeirão Preto, nome de banco, de cartório, de convite para casamento de governador. Era o nome que ela usava como cartão sem precisar mostrar o cartão. Ela não odiava Branca. Ódio era muito gasto para uma coisa tão simples quanto uma nora errada.
O que ela sentia era algo mais próximo de impaciência. A impaciência de alguém que tinha passado anos apontando um problema que as pessoas ao redor se recusavam a enxergar. Branca Montes não era de família. Não tinha nome, não tinha rede, não tinha história. O pai era fazendeiro de interior. A mãe tinha morrido quando ela tinha 12 anos. E ela tinha se formado em administração numa federal do interior antes de aparecer em São Paulo com aquela seriedade nos olhos que Dolores reconheceu desde o primeiro jantar como algo diferente. Não graça, não encanto, mas estratégia. Isso era o que a incomodava. A menina pensava. E mulher que pensa sem saber o tamanho do campo de batalha era uma mulher que ia se machucar. Dolores tinha convicção genuína nisso. Ela achava que estava protegendo o filho de um erro, não destruindo a vida de uma nora. Essa distinção era importante para ela. Quando a advogada Raquel foi embora com o contrato assinado, Dolores ficou sozinha na sala de jantar por um momento. Pegou a xícara de café, que já tinha esfriado, e ficou olhando para o jardim. O beija-flor tinha voltado para o ipê. Ela não notou. O que ela notou foi que Branca não tinha pedido o cheque, tinha deixado o apartamento, tinha saído de Itatiba sem virar uma vez. Dolores pousou a xícara. Uma mulher que perde e não fica para ver o quanto perdeu é uma mulher que não está se sentindo derrotada. Ela pegou o celular e ligou para Raquel. Pesquisa para mim tudo que você encontrar sobre VGM Participações. Ontem. Depois ligou para o filho. Ele não atendeu. Branca abriu o notebook no apartamento do Itaim e ficou olhando a tela por um momento antes de começar a trabalhar. Tinha 2 janelas abertas, uma com a ata preliminar do conselho de amanhã, outra com o histórico de transferências da reserva operacional da Meireles Participações dos últimos 18 meses. Ela não estava com raiva. Era uma coisa que as pessoas não entendiam sobre ela. Ela não guardava raiva fácil, porque raiva era memória emocional e memória emocional distraía. O que ela guardava era atenção. Ela tinha prestado atenção em Dolores por 4 anos. Tinha prestado atenção em Renato por mais tempo do que ele merecia. E tinha prestado atenção nela mesma o suficiente para saber onde terminava o casamento e onde começava a empresa. O e-mail de Renato chegou às 18h42. Precisamos conversar. Pode ser hoje? Ela leu. Não respondeu. Às 19h11, outro e-mail. Branca, eu não sabia, ela fechou a aba. O que ela sabia sobre Renato Meireles, que ele nunca saberia sobre si mesmo, era que ele não mentia por maldade. Ele mentia por conveniência, que é diferente e de certa forma mais difícil de perdoar. A maldade você aprende a reconhecer. A conveniência parece amizade até o momento em que deixa de ser útil. Ela tinha levado 2 anos para entender isso. E quando entendeu, ficou mais 1 ano tentando descobrir se era suficiente para ficar ou se já era tarde demais para ir. O bebê tinha respondido essa pergunta no quarto do hospital de Campinas, sozinha numa cama branca, com um celular que Renato não atendia. Ela fechou o notebook, foi até a janela e ficou olhando as luzes da Faria Lima lá embaixo. Em algum ponto daquelas luzes, o grupo VGM ocupava 2 andares de um edifício de vidro. Amanhã, às 11 horas, ela ia sentar na cabeceira daquela mesa. Dolores Vasconcelos Meireles tinha comprado o divórcio da nora com dinheiro que a nora controlava. Amanhã, todo mundo ia saber disso. Às 10h55 da manhã seguinte, o elevador do 17º andar do edifício VGM se abriu e Branca saiu com uma pasta fina debaixo do braço e o cabelo preso baixo, do jeito que ela usava quando não queria que ninguém ficasse olhando para ela antes que ela estivesse pronta para ser vista. A recepcionista de cabelo curto, Fernanda, 26 anos, eficiente demais para ficar naquele cargo por muito tempo, se levantou quando a viu. Dra Branca, bom dia. A sala já está preparada. O Ciro Paulo chegou às 10h20. Os demais diretores estão desde as 10h40. O Série. Renato Meireles chegou há 12 minutos. Branca assentiu. Mais alguém que não estava na lista? Fernanda hesitou meio segundo. A senhora. Dolores Meireles está na sala de espera do 16º. Ela disse que acompanha o filho. Branca ficou um instante sem responder. Depois, serve café para ela. E informa que reunião de conselho é restrita a membros e procuradores. Se ela tiver procuração assinada pelo SR. Renato, pode subir. Se não tiver, fica no 16. Sim, doutora.
Ela já estava andando para o corredor antes de Fernanda terminar a frase. A sala de reuniões do grupo VGM tinha uma mesa oval de carvalho que Cláudio Guimarães comprara num leilão em Belo Horizonte em 2011 e mandara reformar 2 vezes desde então. A sala tinha janelas do chão ao teto voltadas para o Vale do Pinheiros, e quando o sol batia no ângulo certo, como batia agora, às 11 da manhã de uma quarta-feira de agosto, a luz entrava de lado e pegava as faces das pessoas de um jeito que tornava difícil esconder cansaço. Renato Meireles estava cansado. Ele tinha dormido 3 horas. Tinha saído do apartamento de Higuenópolis às 6 da manhã e ficado até às 10 num café na Oscar Freire, relendo os contratos que ele tinha assinado 4 anos atrás, tentando encontrar o ponto exato onde ele devia ter feito a pergunta que não fez. A VGM Participações estava assinada por Paulo Salave como representante legal. O nome do controlador nunca aparecia no contrato. Era uma estrutura comum em holdings de família. Nada de errado, nada que chamasse a atenção de alguém que confiava no intermediário. Ele tinha confiado em Paulo porque Cláudio Guimarães tinha apresentado Paulo como o homem que cuida das coisas do grupo, e Cláudio era o pai de Branca. Renato tinha achado que era só um favorecimento, o sogro querendo que o genro trabalhasse com gente de confiança. Não era. Era ela. Tinha sido ela o tempo todo. Quando a porta da sala abriu e Branca entrou, Renato sentiu o estômago virar de um jeito que não tinha relação com raiva ou vergonha. Era algo mais próximo de reconhecimento. A sensação de ver uma coisa que estava lá o tempo todo e que você só conseguia enxergar depois que alguém acendia a luz. Ela cumprimentou cada diretor pelo nome, na ordem certa, sem consultar papel nenhum. Apertou a mão de Paulo por último, com um aceno de cabeça que continha uma conversa inteira comprimida em 2 segundos. Depois se sentou na cabeceira da mesa, abriu a pasta fina e olhou para Renato pela primeira vez. Bom dia, Renato. Ele não estava preparado para a educação. Tinha se preparado para muita coisa, mas não para isso. Bom dia, ele disse, e soou errado na própria boca. Paulo Salave conduziu a abertura formal da reunião com a precisão de quem já fez aquilo centenas de vezes. Leu a pauta, confirmou o quórum, registrou a presença da presidente do conselho assumindo suas funções executivas. Nenhuma das palavras que ele usou era nova. Eram palavras de ata, palavras que não pesavam. Mas o que elas estavam fazendo era trocar o chão embaixo dos pés de Renato Meireles em tempo real, e ele sabia disso, e ela sabia que ele sabia. O primeiro ponto era operacional. Aprovação de um relatório de auditoria trimestral. Branca conduziu sem pausas, sem dramatismo, respondendo perguntas com a brevidade de alguém que conhece cada número de cor. O diretor financeiro, Henrique Bastros, fez 3 perguntas técnicas. Ela respondeu todas sem abrir a pasta. Renato ficou quieto. O segundo ponto era onde a temperatura mudou. Ponto 2 da pauta, Paulo disse. Revisão dos termos da parceria operacional entre o Grupo VGM e a Meireles Construtora, com foco no aporte da reserva operacional compartilhada. Branca abriu a pasta pela primeira vez. Tirou 3 folhas e passou uma para cada lado da mesa. Henrique recebeu a dele com a expressão de quem já sabia o que estava nela. Os outros 2 diretores leram com atenção. Renato recebeu a cópia por último. Paulo foi até ele e colocou sobre a mesa sem dizer nada. Era um extrato. Reserva operacional, Meireles Participações, últimas movimentações. E lá, no dia anterior, uma transferência de R$2.800.000 creditada a uma conta em nome de Branca Guimarães Montes. Renato ficou olhando o número. Essa transferência, Branca disse, com a voz do mesmo jeito que tinha estado durante toda a reunião, tranquila, sem pressa, foi originada do Fundo Operacional da Meireles Participações, do qual o Grupo VGM detém 63%. O valor foi pago a mim como cláusula de rescisão de um contrato particular. Ela parou. Um contrato de divórcio. Ninguém na sala disse nada. O Grupo VGM financiou, sem autorização do Conselho, o término do meu casamento com o Ciério Renato Meireles. Isso constitui uso irregular de reserva compartilhada, o que nos obriga a registrar em ata e solicitar a devolução integral do valor ao fundo, acrescido de correção. Ela virou uma página. O pedido de devolução está endereçado à senhora Dolores Vasconcelos Meireles, que assinou como responsável pela operação.
Renato colocou o papel na mesa. Você sabia que ela ia fazer isso. Eu suspeitava. E você deixou. Eu deixei ela usar dinheiro que me pertence para me comprar meu próprio silêncio. Ela o olhou com a mesma calma de antes. Parecia uma boa forma de descobrir o que ela estava disposta a fazer sem a sua supervisão. Era a primeira vez que alguém na mesa via Renato Meireles sem resposta. Henrique Bastos virou discretamente para a janela. Um dos outros diretores tossiu. Isso é um teste, Renato disse. Não, Branca fechou a pasta. É uma ata de conselho. E vai ser protocolada hoje. Dolores estava no 16º andar quando o celular vibrou com uma mensagem de Raquel, a advogada. Ela leu o texto em pé, ao lado de uma janela que dava para um corredor de serviço. A mensagem dizia: VGM Participações. Controladora direta, Branca Guimarães Montes. Participação, 81,4%. Fundada pelo pai, Cláudio Guimarães, em 2009. Transferida para ela em 2014, ano em que ela tinha 28 anos. Faturamento do último exercício, 4,2 bilhões. Dolores ficou olhando o número. 4,2 bilhões. A construtora do marido, que ela havia protegido e expandido por 30 anos, faturava 480 milhões no melhor ano que tinham tido. Esse era o tamanho da diferença. Essa era a distância entre o que ela achava que estava fazendo e o que tinha acontecido de verdade. Ela ficou de pé, sem se mover, por um tempo que não soube medir. Lá fora, no corredor, uma funcionária passou com uma bandeja de café e desviou dela como se soubesse que não era hora de oferecer nada. O primeiro sentimento que Dolores Meireles identificou não foi vergonha. Foi aquela coisa específica que acontece quando você percebe que jogou suas cartas todas com convicção absoluta e que estava jogando o jogo errado. Depois veio uma coisa mais feia, mais difícil de nomear. Ela pensou na fazenda de Cláudio Guimarães, nas fotos que ela tinha usado, no empréstimo que ela achava que tinha como alavanca. E então entendeu, com a clareza lenta e irreversível de quem está processando uma derrota real, que Branca tinha construído aquela armadilha com a mão da própria sogra. Que ela tinha sido o instrumento. Ela pediu o elevador e subiu para o 17º. A reunião ainda estava em andamento quando Fernanda intercomunicou para a sala, avisando que a senhora Dolores Meireles estava insistindo em entrar. Branca pediu 10 minutos de recesso e os diretores saíram para o corredor com aquele alivio de quem não queria estar presente no que viesse a seguir. Paulo ficou. Renato ficou. Quando Dolores entrou na sala de reuniões do grupo VGM e viu a filha que havia dispensado aquela manhã sentada na cabeceira da mesa de carvalho que Cláudio Guimarães comprara num leilão em Belo Horizonte, ela parou na porta. Branca não se levantou, não disse nada imediatamente. Esperou. Você podia ter me dito quem era, Dolores disse por fim. A senhora nunca perguntou. Não sabia que era uma pergunta que precisava fazer. Exatamente. Branca cruzou as mãos sobre a mesa. Durante 4 anos, a senhora soube exatamente o que era necessário sobre mim para me encaixar num papel que a senhora já tinha decidido que eu ocupava. Quando eu não coube mais naquele papel, a senhora usou o nome do meu pai como alavanca. Uma pausa. O problema é que o empréstimo era meu. A fazenda nunca esteve em risco. E o dinheiro que a senhora usou para me comprar era dinheiro que eu já tinha. Dolores ficou de pé. Não havia cadeira vazia para ela sentar. Não porque não tivesse, mas porque ninguém tinha puxado nenhuma. Era um detalhe pequeno. Pesava. Então tudo isso foi uma encenação, ela disse. Não, meu casamento não foi uma encenação. Minha perda não foi uma encenação. Branca não mudou o tom. O que eu montei foi uma saída. Porque a senhora não ia deixar eu ir embora sem tentar destruir alguma coisa no caminho. Renato, até então quieto, se mexeu na cadeira. Branca, você fica quieto, ela disse, sem raiva, mas sem espaço para contestação. Ele ficou. Dolores olhou para o filho, depois olhou para Branca. E ali, num momento que Paulo Salave vai recordar anos depois como o mais incômodo de toda a sua carreira, Dolores Meireles fez alguma coisa que ninguém na sala esperava. Ela puxou a cadeira mais próxima e sentou. Quanto vai custar para resolver isso sem processo, ela disse. Branca olhou por um momento. A senhora não perguntou quanto vai custar. A senhora perguntou como evitar consequência pública. São coisas diferentes. Tudo bem. Reformulo. O que você quer?
O recesso de 10 minutos virou 45. Quando os diretores voltaram para a sala, Paulo Salavi leu em voz alta o adendo à ata que havia sido redigido durante o intervalo. Os termos eram diretos: devolução integral dos 2.800.000 ao fundo operacional no prazo de 15 dias úteis, sobre responsabilidade pessoal de Dolores Vasconcelos Meireles. Rescisão da cláusula de parceria exclusiva entre VGM e Meireles Construtora, substituída por um contrato de prestação de serviços com condições renegociadas. E um item que não estava na pauta original, adicionado a pedido da presidente: a fazenda de Cláudio Guimarães, no município de Franca, São Paulo, teria seus documentos fundiários revisados e quaisquer instrumentos que mencionassem o nome do Grupo Meireles como parte seriam invalidados no prazo de 30 dias. Renato, que tinha ficado quieto enquanto Paulo lia, levantou a mão. "Posso dizer alguma coisa?" Branca assentiu. "Eu não sabia quem você era. Não sabia quando casei com você. Não sabia quando deixei de te ligar daquela maternidade em Campinas. Não sabia quando fiz o que fiz com a Marília." Ele parou. "Isso não muda nada do que você está decidindo. Só quero que conste que eu não sabia." A sala estava quieta. A luz do Vale do Pinheiros tinha mudado. O sol tinha virado e agora a mesa estava na sombra. "Eu sei que você não sabia", Branca disse. "Era parte do problema." Cláudio Guimarães recebeu a ligação da filha às 4 da tarde, quando já estava de volta na fazenda depois de uma reunião em Franca. Ele atendeu na quarta chamada, como sempre. "Deu certo?" ele disse antes de ela falar. "Deu", um silêncio. "Você usou meu nome sem me perguntar. Precisava de uma alavanca que eu controlasse. Você era a única pessoa que ela ia morder sem investigar primeiro. Podia ter me avisado. Se eu avisasse, a senhora Dolores ia ver na sua cara." Ele ficou quieto um segundo mais do que ela esperava. Depois: "Você tá bem?" Era uma pergunta simples, mas não era uma pergunta simples. "Tô", ela disse, e não era a resposta inteira, mas era o que ela tinha para dar agora. "Quando você aparece aqui?" "No fim de semana. Vou pedir para Nilda fazer aquele frango." Ela ficou em silêncio um instante. "Pai, que foi? Obrigada por nunca ter perguntado se eu tinha certeza de querer carregar o grupo. Quando você passou para mim." Cláudio Guimarães ficou quieto do outro lado da linha. O tipo de quieto que não é hesitação, é peso. "Eu perguntei uma vez", ele disse. "Você tinha 22 anos e estava com um dossiê de 50 páginas na mão. Eu perguntei se você tinha certeza. Você disse que a pergunta era errada." "Que pergunta certa você devia ter feito?" "Você me disse: 'Pai, não pergunta se eu tenho certeza. Pergunta se eu sei o que fazer se der errado.'" Branca fechou os olhos por um segundo. "E aí eu te perguntei." Ele continuou. "E você passou a próxima hora me explicando cada passo do plano de contingência. E você passou o grupo para mim naquele fim de semana." "Passei." Uma pausa. "Você sabia o que fazer se desse errado." "Ainda sabe." Ela ficou quieta mais um momento. Lá fora, o sol do fim de tarde entrava pela janela do apartamento do Itaim e fazia um quadrado de luz no chão que ela ficou olhando enquanto falava com o pai. "Aparece no fim de semana." Ele disse de novo. E desligou. Paulo Salavi chegou na sala de Branca às 6 da tarde com uma pasta de documentos para assinar e uma expressão que ela reconheceu como a versão dele de: "Preciso te dizer uma coisa que você não pediu para saber." Ela assinou os documentos primeiro. Depois: "Pode falar." O Renato ficou no estacionamento por 1 hora depois que a reunião acabou. Paulo colocou a pasta embaixo do braço. Ele não foi embora imediatamente. Ficou no carro. "Sei. Você sabia? Fernanda me avisou quando ele ainda estava no 7º andar." Ela empurrou a pasta de volta para Paulo. "Ele foi embora eventualmente?" "Foi. Às 13h42. Bom." Paulo foi até a porta e parou com a mão na maçaneta. "Você vai renovar o contrato com a Meireles Construtora nas novas condições? Vou avaliar o relatório de performance deles dos últimos 2 anos. E se o relatório for bom?" Branca olhou para ele. "Então renovo. Eu não destruo coisa boa por motivo pessoal, Paulo. Você sabe isso." Ele assentiu. "Sei." Abriu a porta. "Boa noite, Branca." "Boa noite." A porta fechou. Ela ficou sozinha. Marília Fontes entendeu que tinha perdido o jogo no momento em que o celular de Renato ficou em silêncio por mais de 6 horas seguidas.
Uma marca que nunca tinha acontecido nos 8 meses em que eles tinham retomado o contato. Ela mandou uma mensagem às 5 da tarde, outra às 6:30. Nenhuma resposta. Às 7:12, uma mensagem dele chegou. Preciso de um tempo para pensar. Por favor, não insiste. Ela ficou olhando o texto com aquela sensação que ela mesma chamava de ver o tabuleiro mudar de jogo. Ela tinha entrado nessa história porque Dolores Meireles tinha aparecido num jantar há 8 meses com uma proposta simples. Reapareça na vida de Renato, mantenha ele ocupado, e quando o momento certo chegar, a família Meireles vai saber reconhecer lealdade. Ela tinha concordado porque queria Renato de verdade. Esse era o problema de planos que misturam estratégia com sentimento. Você nunca sabe onde um termina e o outro começa. Agora o tabuleiro tinha mudado, e ela não tinha sido informada sobre as novas regras. O que ela não sabia, e que Branca sabia desde que receberam um extrato bancário de uma conta de despesas pessoais de Dolores 4 meses atrás, era que o jantar, por acaso, tinha sido organizado com recursos de uma conta que cruzava com as finanças do grupo. Isso estava na pasta fina. Isso ia aparecer na auditoria que Henrique Bastros tinha sido instruído a conduzir. Marília era uma peça do jogo de Dolores, e peças não costumam saber que são peças até que o jogo acaba. Renato Meireles foi até a casa da mãe em Higienópolis naquela noite às 8:30. Não ligou antes, não mandou mensagem. Chegou, tocou a campainha e esperou. Dolores abriu a porta ela mesma. A empregada já tinha ido embora. Ela estava com uma blusa cinza escura e o cabelo solto, o que era uma versão dela que Renato associava com os momentos em que a armadura descia. Ele entrou. Ela foi para a sala. Ele foi atrás. Você me disse que ela era uma moça sem nome e sem origem. Era o que eu achava. Você usou dinheiro que não era seu. Eu não sabia que era dela. Mas você usou sem me perguntar. Você foi lá e assinou em nome da família sem me consultar. Dolores ficou de pé perto da janela. Lá fora, Higienópolis estava fazendo aquele barulho baixo e constante de bairro que não para, mas também não acelera à noite. Eu estava protegendo você. Você estava controlando a situação. Renato sentou no sofá. Não com raiva, com aquele cansaço que vem depois que a raiva acaba. Tem diferença, mãe. Ela não respondeu. O casamento acabou do jeito que ia acabar de qualquer forma. Eu fiz escolhas ruins. Eu me afastei. Eu não atendia o telefone. Ele passou a mão pelo rosto. Mas você foi lá e comprou o divórcio com dinheiro dela. Isso é diferente de me proteger. Eu não sabia que era dinheiro dela. Mas você sabia que não era seu. Ele a olhou. E foi mesmo assim. Dolores ficou quieta por um tempo que seria incômodo em qualquer outra conversa entre eles. Mas essa conversa já tinha passado do ponto do incômodo. Eu achei que estava fazendo certo, ela disse por fim. Não era desculpa. Era a versão mais honesta que ela tinha. Eu sei. Ele se levantou. Mas o certo tinha que ter sido conversar comigo primeiro. Ele foi até a porta e parou com a mão no batente, de costas para ela. Não virou. O dinheiro vai ser devolvido até o prazo. Me manda o extrato quando sair. E foi embora. Dolores ficou sozinha na sala. A janela continuava com o mesmo barulho baixo de Higienópolis. Ela foi até o sofá e sentou no lugar que o filho tinha acabado de deixado. E ficou quieta do jeito que às vezes é preciso ficar depois que uma coisa importante passa. Tinha uma xícara de chá frio na mesinha do centro que ela não tinha tomado. Ela pegou assim mesmo e deu um gole. 3 dias depois da reunião de conselho, Branca estava no escritório às 7 da manhã quando Fernanda intercomunicou avisando que havia um visitante sem agendamento na recepção. Nome? Ele disse que é Renato Meireles e que vai ser rápido. Branca ficou um momento. Manda subir. Renato entrou na sala dela com uma expressão que ela reconheceu como a versão limpa, sem estratégia, sem agenda. Ele carregava um envelope e o colocou em cima da mesa antes de sentar. Relatório de performance da construtora. Os últimos 2 anos. Ele cruzou os braços. Paulo me disse que você ia avaliar antes de decidir sobre o contrato. Ela olhou o envelope, mas não pegou. Você trouxe pessoalmente. Trouxe. Não precisava. Eu sei. Ele ficou uns segundos sem falar. Eu fui ao hospital em Campinas. Branca não disse nada. Fui hoje de manhã antes de vir aqui. Fui ao registro do hospital. Ele olhou para a mesa. Tinha o nome dela no registro. No prontuário. Uma pausa. Não tinha o meu. Não tinha mesmo.
O silêncio que veio depois era diferente dos silêncios daquela semana. Não era silêncio de estratégia. Não era silêncio de protocolo. Era o silêncio de duas pessoas que tinham compartilhado algo que não estava em nenhuma ata e que nunca ia estar. Eu não posso desfazer isso, ele disse. Não pode. E eu não vou ficar aqui pedindo para você. Renato. Ela pegou o envelope. Eu vou ler o relatório. Se os números forem bons, a gente renegocia o contrato nas condições novas. Isso é o que importa agora. Ele assentiu. Se levantou. Na porta parou. Branca, quando você decidiu que ia fazer tudo isso do jeito que fez? Ela pensou na pergunta por um segundo. Quando você não atendeu o telefone naquela noite em Campinas? Ele ficou parado na porta por um momento que ela não tentou encurtar. Depois saiu. Ela abriu o envelope e começou a ler. Os números eram bons. A auditoria que Henrique Bastros conduziu nas semanas seguintes virou uma história que circulou nos bastidores do mercado financeiro de São Paulo com aquela velocidade específica das histórias que todo mundo prefere não confirmar publicamente, mas que ninguém resiste em contar em jantar de negócios. A versão resumida era simples. A sogra tinha tentado comprar o divórcio da nora com dinheiro que pertencia à nora. A nora era a controladora de um grupo de 4,2 bilhões. E tudo tinha sido protocolado em ata de conselho antes que qualquer um dos envolvidos tivesse tempo de contratar relações públicas. A versão mais longa incluía o detalhe de Marília Fontes, como o dinheiro para organizar o jantar por acaso tinha saído de uma conta de despesas pessoais de Dolores Meirelles, e como essa conta tinha um cruzamento que a auditoria registrou sem fazer nenhum comentário. Marília não foi citada nominalmente em nenhum documento, mas ela entendeu o recado quando o escritório de advocacia de Dolores entrou em contato pedindo que ela assinasse um termo de confidencialidade. Ela assinou e foi embora de São Paulo por um tempo. Na última sexta-feira de agosto, Branca pegou o carro e foi até Franca. A estrada de interior ainda tinha aquele cheiro de terra molhada que ela associava a toda a infância. Aquele cheiro que São Paulo nunca tinha e que ela parou de sentir falta de forma ativa em algum ponto nos últimos anos, sem perceber. Agora ele estava de volta, entrando pela janela do carro, e ela entendeu que tinha sentido falta sem saber. Cláudio Guimarães estava na varanda quando ela chegou, de pé, com uma xícara de café, olhando o fim de tarde no horizonte da fazenda com a expressão de quem não precisava de nenhuma paisagem mais bonita do que essa. Ele não fez comentário quando ela saiu do carro. Esperou ela subir os 3 degraus da varanda, pegar a outra xícara que Nilda tinha deixado em cima do parapeito e sentar na cadeira ao lado dele. Ficaram uns 5 minutos em silêncio. O contrato da Meirelles foi renovado? Ele perguntou. Foi. Condições novas. Funciona bem para todo mundo. E a Dolores devolveu o dinheiro no prazo. Contratou uma assessoria jurídica para revisar tudo que ela assinou nos últimos 10 anos. Branca tomou um gole de café. Ela não é burra. Só foi longe demais em algo que não entendia direito. Cláudio ficou quieto por um momento. E o Renato? A gente vai trabalhar junto. É possível. Só isso? Por enquanto, só isso, ele assentiu, não insistiu. Lá na distância, o sol estava indo embora atrás do horizonte de terra vermelha e café, e a luz ficou laranja por um tempo longo demais para ser acidente da natureza, do jeito que a luz de fim de tarde em Franca sempre foi. Pai, ela disse, você nunca me perguntou se eu queria casar com o Renato Meirelles. Ele virou a cabeça para ela. Você tinha 32 anos. Você me deu o grupo com 22 e me perguntou se eu sabia o que fazer se desse errado. Era uma empresa. Empresa dá errado, você reergue. Ela ficou olhando o horizonte. Casamento também. Cláudio ficou quieto por um tempo. Depois, você tá regendo ou tá perdida? Era a pergunta que ele fazia desde que ela tinha 5 anos, toda vez que alguma coisa dava errado. Regendo ou perdida, a resposta certa nunca era nenhuma das duas. Era o espaço entre elas. Tô no meio, ela disse. Então tá bem. Nilda chamou do interior da casa que o frango estava pronto. Branca se levantou. Cláudio se levantou. Foram lá para dentro juntos, e a varanda ficou com as 2 xícaras vazias e o cheiro de terra molhada, e o horizonte fazendo o que o horizonte de interior faz, ficando ali, esperando, sem pressa nenhuma. O escritório de Dolores Meirelles em Riguienópolis não era um escritório de verdade.
Era o quarto menor da casa que ela havia convertido quando o marido morreu, colocando uma mesa antiga no lugar da cama de solteiro que o filho usava quando vinha passar a noite. Tinha uma estante de livros jurídicos que ela nunca abriu, um arquivo de madeira com chave que ela sempre abria, e uma janela que dava para o corredor lateral, onde o jasmim crescia sem pedir licença. Era lá que ela estava, quando a assessora jurídica mandou o relatório de auditoria completo, não o resumo que tinha circulado no mercado, o completo, com os anexos. 47 páginas. Dolores imprimiu tudo. Leu com a porta fechada, num sábado de manhã, com uma xícara de café que esfriou na terceira página e que ela não foi buscar para esquentar porque não queria interromper. Na página 22, ela encontrou a linha que tinha estado esperando, sem saber que estava esperando. A conta de despesas pessoais que tinha financiado o jantar onde Marília reapareceu na vida de Renato tinha sido aberta 2 anos atrás, por ela mesma, num momento em que estava convicta de que estava fazendo o que qualquer mãe sensata faria. A conta aparecia nos registros da auditoria sem comentário, só o número, a data, o valor e o cruzamento com a conta de despesas gerais da Meireles Participações. Branca não tinha precisado dizer nada. A auditoria tinha dito por ela. Dolores fechou o relatório na página 47 e ficou olhando a capa por um tempo. Depois abriu de novo na página 22 e releu o parágrafo. Ela tinha organizado um jantar. Tinha convidado uma moça que sabia que o filho tinha sentimento antigo. Tinha custeado o encontro com dinheiro que cruzava com o grupo. E tinha feito isso convicta de que era proteção. O relatório não a chamava de mãe manipuladora. Não a chamava de nada. Só listava os fatos com a frieza de quem não precisa de adjetivo porque os números já são eloquentes o suficiente. Ela fechou o relatório de novo. Ficou quieta. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para Renato. Quando você tiver tempo, posso te ligar? A resposta chegou em 2 minutos. Pode ligar agora. Renato estava em casa quando a mãe ligou, no apartamento maior, o de Pinheiros, que era o que ele chamava de casa mesmo, diferente dos outros que eram endereços. Ele estava com o relatório da construtora aberto no notebook, verificando um número que Henrique Bastros tinha questionado na véspera, quando o celular vibrou. Ele atendeu e ficou em pé ao lado da janela. A conversa durou 23 minutos. Dolores falou durante 20. Renato ouviu durante 18, interrompeu 2 vezes e ficou quieto nos 5 minutos finais enquanto ela dizia o que tinha para dizer. O que ela disse não foi pedido de desculpa. Dolores Meireles não pedia desculpa com naturalidade e quando tentava saía torcido. O que ela disse foi mais próximo de uma prestação de contas. Tinha feito isso, tinha achado que era aquilo, não tinha sido. O jantar com Marília tinha sido uma decisão dela, não do filho. O uso da reserva operacional tinha sido uma decisão dela. A conversa com a advogada Raquel, o envelope com as fotos, a pressão sobre o nome de Cláudio Guimarães, tudo dela. Eu achei que você precisava que eu tomasse conta, ela disse perto do fim. Você foi filho único. Quando seu pai morreu, você tinha 29 anos e tinha que carregar a empresa e eu e a herança tudo de uma vez. Eu me acostumei a tomar conta para não sobrecarregar. Eu tinha 29 anos, mãe. Não 9, eu sei. Uma pausa. Mas a mãe não calibra bem essa régua quando o filho ainda precisa dela. Você continuou precisando de mim por tanto tempo que eu não soube quando parar. Renato ficou de pé olhando a janela de Pinheiros. Lá fora, um ciclista passou na ciclovia com aquele ritmo de quem não tem pressa nem destino urgente. O dinheiro foi devolvido, ele disse. Foi. E o que você vai fazer com a Marília? Uma pausa mais longa. Não tenho mais contato com ela. E não vou ter. Não era isso que eu perguntei. Outro silêncio. O que você perguntou então? Se você entende o que você fez com ela. Ele virou o rosto da janela. Você usou ela tanto quanto usou o dinheiro do grupo. Ela pode ter entrado com vontade própria, mas você abriu a porta e pagou a conta. Dolores ficou quieta por tempo suficiente que ele soube que ela estava processando, não se esquivando. Entendo, ela disse por fim. Não era suficiente, mas era honesto. E honesto era o início de algo que ainda não tinha nome. Quando você estiver pronta para conversar mais, me liga de novo, ele disse. Não hoje, mas quando tiver. Ela disse que ia ligar. Ele desligou.
Ficou de pé perto da janela por mais um tempo. O ciclista já tinha ido embora. A ciclovia estava vazia. Ele pegou o notebook e voltou para o número que Henrique tinha questionado. A convocação chegou por e-mail na segunda-feira seguinte, às 8h40 da manhã, com o assunto Reunião Extraordinária, Pauta Única. Era assinada por Branca e endereçada ao Conselho do Grupo VGM e aos representantes da Meireles Construtora. Renato leu o e-mail 2 vezes. A pauta única era revisão dos termos do contrato de prestação de serviços e aprovação do plano de expansão conjunto para o triênio seguinte. Ele respondeu confirmando presença. A reunião extraordinária aconteceu numa quinta-feira, às 10 da manhã, na mesma sala de Carvalho do 17º andar. Mas o clima era diferente. Não havia a tensão de 2 semanas atrás. Não havia o peso de coisa não dita. O que havia era aquela concentração específica de quando pessoas competentes estão num ambiente onde o que importa é o trabalho. Branca conduziu do mesmo lugar de antes. Mas o jeito que ela estava na cadeira era diferente. Não a postura de quem está estabelecendo posição, mas de quem já não precisa estabelecer nada. O plano de expansão que ela apresentou tinha 3 eixos. Renato conhecia 2 deles do relatório de performances que havia entregado pessoalmente. O terceiro era novo, uma linha de projetos de habitação popular em parceria com prefeituras do interior de São Paulo, com aporte do Grupo VGM e execução técnica da construtora. Era um projeto que a Meireles Construtora não teria como bancar sozinha. E era um projeto que o Grupo VGM não tinha estrutura de execução para viabilizar sem um parceiro de campo. Renato ficou olhando a apresentação. Era uma parceria que fazia sentido. Um sentido que não dependia de nenhum dos dois para existir. Existia porque os números eram bons e as competências se completavam. Isso era diferente do contrato anterior, que tinha dependido de uma relação pessoal que agora estava encerrada. Era melhor do que o contrato anterior. Ele levantou a mão. Tenho uma pergunta sobre o cronograma do segundo eixo. Pode perguntar, Branca disse, e a reunião continuou. Depois que os diretores foram embora, Renato ficou arrumando os papéis na mesa mais devagar do que precisava. Branca estava conversando com Paulo perto da janela, de costas para ele, apontando algo num documento. Paulo assentiu, anotou, fechou a pasta e foi embora com um aceno de cabeça para Renato que era, na linguagem de Paulo Salavi, o equivalente de um discurso de boa sorte. Renato ficou de pé ao lado da mesa. Esperou. Branca se virou quando ouviu Paulo fechar a porta. O terceiro eixo, Renato disse. O que tem ele? Foi você que criou ou já estava no plano antes? Ela olhou por um segundo. Eu criei quando li o relatório que você trouxe. Tinha uma seção sobre projetos de baixa renda que a construtora tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido viabilizar sozinha. E você viu ali, vi. Ela pegou a pasta da mesa. Era uma lacuna que o grupo podia preencher. Podia. Ele ficou quieto por um momento. Você fez isso porque era bom negócio ou porque era o que devia ser feito? Ela o olhou com aquela expressão que ele tinha aprendido a ler nos 4 anos de casamento. Não era frieza, era avaliação. A diferença era que a avaliação terminava. As 2 coisas não são excludentes, ela disse. Quando são, eu escolho o que deve ser feito. Mas quando o bom negócio e o certo coincidem, não tem motivo para escolher. Renato ficou olhando para ela. Eu passei 4 anos casado com a controladora de um grupo de 4 bilhões, ele disse, e nunca fiz a pergunta certa sobre quem você era. Você fazia outras perguntas. Perguntas ruins. Perguntas de alguém que estava olhando para outra coisa. Ela foi até a janela. Lá fora, o Vale do Pinheiros estava com aquela névoa de fim de manhã que São Paulo faz quando está querendo ser poética. Renato, eu não casei com você para esconder quem eu era. Eu não me apresentei como controladora do grupo porque não era relevante. A gente se conheceu numa conferência de urbanismo. Você era arquiteto de formação que virou empresário. Eu era empresária que gostava de urbanismo. Era assim que eu via. E quando você entendeu que era mais complicado, quando você foi para Milão sem atender o telefone, ela continuou olhando a janela. Aí eu entendi que a pessoa com quem eu tinha me casado e o grupo que eu controlava iam acabar colidindo de um jeito que eu não ia conseguir administrar sem sair de um dos dois. Você saiu do casamento. Saí. Ela virou para ele.
E fiz isso do jeito que precisava ser feito. Não do jeito mais fácil. Do jeito que não deixasse meu pai vulnerável, que não desse à sua mãe uma alavanca real e que deixasse o trabalho intacto. Renato ficou quieto. Eu sei que parece calculado, ela disse. Parece. E também parece a única coisa que você podia fazer. Ela o olhou, ele a olhou. Eu errei muito, ele disse. E não estava usando a palavra como figura de linguagem. Errou. Tem coisas que eu não vou conseguir consertar. Tem. E tem coisas que ainda não sei se são consertáveis. Ela ficou quieta um segundo. Depois, com um tom diferente, não mais a presidente do conselho, não mais essa ex-mulher, mas algo mais próximo de quem ela era quando ninguém estava olhando. Também não sei. O sol tinha passado do ponto da névoa e estava batendo de frente na janela agora, e a sala de Carvalho ficou mais clara do que estava havia 2 minutos, daquele jeito que a luz de São Paulo às vezes faz sem avisar. A parceria vai funcionar, ele disse. Vai. E o resto? Ela pegou a pasta. O resto tem tempo. Era tudo o que havia para dizer agora. Mas era mais do que havia 2 semanas atrás, quando ela tinha assinado um papel numa mesa de jacarandá em Itatiba e saído sem virar. Renato foi embora primeiro. Ela ficou mais um tempo na sala, olhando o Vale do Pinheiros pela janela, sozinha com aquela luz que agora estava plena e sem desculpa. Dolores Meireles apareceu no escritório de advocacia de Raquel numa manhã de setembro, sem agendamento, o que era uma inversão da hierarquia a que Raquel estava acostumada. Raquel tinha 28 anos, tinha saído de uma banca grande para montar a própria firma e tinha aprendido desde cedo que cliente que aparece sem avisar, ou está com medo, ou está com raiva, e que as duas coisas requerem atenção por motivos diferentes. Dolores não estava com nenhuma das duas. Ela sentou na cadeira da frente da mesa de Raquel, colocou a bolsa no colo e disse: "Preciso que você revise todos os instrumentos jurídicos que eu assinei nos últimos 12 anos. Contratos, procurações, garantias, termos de responsabilidade. Tudo." Raquel pegou o bloco de notas. Contexto: eu assinei coisas que achei que entendia e não entendia. Ela não estava pedindo desculpa pelo diagnóstico, só registrando. Não quero que isso aconteça de novo. Raquel anotou. Prazo, sem pressa. Quero que seja feito bem. Ela se levantou, pegou a bolsa e estava quase na porta quando parou. Raquel, aquele contrato de divórcio que você levou para Itatiba. Sim? Você devia ter me dito que o dinheiro precisava ser verificado antes de ser movimentado. Raquel ficou um segundo sem resposta. Eu sei que você foi contratada para conduzir, não para questionar, Dolores continuou. Mas a advogada que eu quero daqui para frente é a que questiona quando precisa. Ela abriu a porta. Você questiona quando precisa? Raquel olhou para ela. Questionei internamente, não externamente. Então aprende a externalizar. Ela foi embora. Raquel ficou olhando a porta fechada por um segundo. Depois abriu um arquivo novo no computador e começou a digitar. Cláudio Guimarães foi a São Paulo em outubro. Não foi chamado. Foi por conta própria, o que era uma raridade que a filha aprendeu a levar a sério quando acontecia. Ele chegou num táxi direto do aeroporto, recusou a oferta de ser buscado e apareceu no escritório de Branca às 14h de uma terça-feira com um envelope de papel pardo debaixo do braço e aquela expressão de quem tem alguma coisa a dizer, mas vai esperar a hora certa. A hora certa foi quando Paulo saiu da sala e eles ficaram sozinhos. Cláudio colocou o envelope em cima da mesa. Abri a caixa de cedro do escritório da fazenda. Branca olhou o envelope. Qual caixa? Aqui tem os contratos antigos. Ele sentou. Tinha uma coisa lá que eu precisava te mostrar pessoalmente. Ela abriu o envelope. Era uma carta, manuscrita, em papel com timbre do grupo VGM, o timbre antigo, o que tinha sido usado até 2014. A letra era da mãe de Branca. Ela ficou olhando a folha. Sua mãe escreveu isso 3 meses antes de morrer, Cláudio disse. Ela sabia o diagnóstico. Ela sabia que você tinha 12 anos e que eu ia ficar sozinho com a empresa e com você. Ele ficou quieto por um segundo. Ela escreveu instruções. Branca leu a carta sem pressa. A letra da mãe era miúda e inclinada para a direita, o jeito que ficava quando ela estava concentrada. A carta tinha 4 páginas. Nas primeiras 2 estava a coisa que qualquer mãe escreveria, sobre a filha, sobre o que ela via na filha, sobre o que ela esperava.
Nas últimas duas estava outra coisa. Estava a estrutura jurídica do grupo VGM, escrita à mão, com a precisão de alguém que a havia construído e que queria ter certeza de que alguém a entendia depois dela. A holding, a forma de proteção do patrimônio, a cláusula de transferência. E, no final, uma linha sublinhada 2 vezes. Passa para Branca quando ela estiver pronta. Não antes. Ela vai saber quando. Branca ficou olhando a linha por um tempo. Ela criou a estrutura, Branca disse. Ela criou. Eu administrei até você estar pronta. Cláudio ficou quieto. Eu achei que você sabia. Eu sabia que o grupo veio do senhor. Veio da sua mãe. Ele olhou para a janela. Eu apenas não vendi o que ela construiu enquanto esperava. Branca ficou segurando a carta. Tinha uma coisa que ela tinha carregado por anos como certeza, que tinha construído algo com as próprias mãos, que a origem do grupo era o trabalho dela e a confiança do pai. E era verdade, era tudo verdade, mas havia uma camada embaixo que ela não sabia que existia, e que agora estava ali, em 4 páginas de letra miúda inclinada para a direita. A mãe tinha construído. O pai tinha guardado. Ela tinha herdado sem saber o tamanho da herança. Por que o senhor não me disse antes? Cláudio ficou quieto por um tempo, que era resposta em si mesmo. Depois, porque eu queria que você achasse que tinha construído sozinha por tempo suficiente para acreditar nisso. Eu construí. Eu dobrei o tamanho do grupo em 10 anos. Dobrou. Ele assentiu. Mas a fundação era da sua mãe. E você merecia saber de onde veio a fundação. Branca ficou com a carta na mão, olhando a letra da mãe. Tinha uma qualidade específica no silêncio daquela sala naquele momento. Não era o silêncio de negócio. Não era o silêncio de estratégia. Era o silêncio de uma coisa que não tem pressa de ser resolvida porque é daquelas coisas que ficam. Ela era boa no que fazia. Branca disse por fim. Era melhor do que eu, Cláudio disse, com aquela franqueza tranquila de quem fez as pazes com essa verdade faz tempo. Era melhor do que a maioria das pessoas que eu já conheci. Branca dobrou a carta com cuidado e colocou de volta no envelope. Posso ficar com isso? Era para você. Ela colocou o envelope na gaveta da mesa. Não no arquivo, na gaveta. O lugar onde ficam as coisas que você precisa ter perto. Em novembro, o primeiro projeto do 3º eixo foi aprovado pela Prefeitura de Araraquara. Era um conjunto habitacional de 120 unidades, execução da Meireles Construtora, aporte do Grupo VGM, prazo de entrega de 22 meses. A cerimônia de assinatura do contrato municipal foi pequena. Uma sala de reuniões da prefeitura, algumas autoridades locais, a equipe técnica de ambos os lados. Branca estava lá, Renato estava lá. Eles assinaram na ordem alfabética, porque era como o documento estabelecia. Guimarães antes de Meireles. Ela assinou primeiro, passou a caneta para ele sem olhar, e ele assinou sem comentário. Depois houve um café rápido com os representantes da prefeitura, aquele tipo de café de protocolo, onde o assunto são os detalhes que já foram acertados e que todo mundo finge estar acertando agora pela última vez. Branca conversou com a secretária municipal de habitação sobre cronograma. Renato conversou com o engenheiro-chefe sobre solo. Em algum momento no intervalo entre o café e a saída, eles acabaram do mesmo lado do corredor, esperando o elevador. Araraquara tem um restaurante bom na região central, Renato disse. Não foi precedido por nada, só foi. Branca o olhou. De frutos do mar, ele disse, se você ainda gosta. Era o ainda que pesava. Era a memória dentro do ainda, de um jantar em Florianópolis, 4 anos e meio atrás, antes de tudo, quando ele tinha pedido o cardápio para ela porque ela não entendia o sotaque do garçom catarinense, e eles tinham ficado rindo por tempo demais pro tamanho da piada. Você lembra de coisas assim? Ela disse. Lembro de muita coisa. Ele ficou olhando o painel do elevador. Não é o problema. O problema era o que eu fazia com o que lembrava. O elevador abriu. Eles entraram. A porta fechou. De frutos do mar, ela disse. Tá bom. Não era um recomeço. Era mais específico e mais difícil do que isso. Era 2 pessoas que tinham se machucado de formas que não se apagam decidindo que o que vinha a seguir merecia pelo menos um jantar honesto antes de qualquer nome. O elevador desceu. Dolores Meireles voltou a Itatiba no fim de novembro, pela primeira vez desde aquela manhã em que Branca havia saído pela porta da frente sem virar.
O sítio estava com o jardim mais alto do que ela teria deixado. Ela tinha ficado 2 semanas em São Paulo depois do episódio do conselho, e o jardineiro tinha aproveitado para caprichar menos do que devia. Ela não reclamou. Entrou pela porta dos fundos, foi até a cozinha e ficou em pé no meio do cômodo por um momento. A mesa de jacarandá da sala de jantar estava limpa. Ela foi até a sala. Ficou olhando a mesa. Era só uma mesa. Tinha estado ali quando o marido era vivo, quando Renato era pequeno, quando ela recebia os jantares de família que eram, na verdade, jantares de estratégia disfarçados de família, porque era essa a forma que ela conhecia de manter as coisas juntas. Ela puxou a cadeira onde havia sentado naquela manhã e sentou. Ficou olhando o espaço vazio onde Branca havia ficado de pé com o contrato na mão. A menina tinha assinado, tinha pegado a bolsa, tinha saído e tinha deixado o cheque. Dolores ficou pensando no cheque que não foi descontado, no apartamento que não foi desocupado, na forma como Branca tinha saído daquela sala sem pegar nada que não fosse dela de verdade. Ela ficou quieta por um tempo longo, depois se levantou, foi até o telefone fixo que ainda existia na copa e ligou para Renato. Filho, você tem o contato da Branca? O direto, não o do escritório. Um silêncio do outro lado. Tenho. Para quê? Preciso mandar uma coisa para ela. O que você precisa mandar? Uma carta. Uma pausa. Manuscrita. Do jeito que se fazia antes. Outro silêncio. Depois Renato passou o número. Dolores ficou olhando o número anotado num papel de bloco. Depois voltou para a sala de jantar e ficou por mais um tempo na cadeira diante da mesa vazia. Ela não era uma mulher que pedia desculpa com facilidade. Nunca foi. Mas estava aprendendo, de forma lenta, do jeito que as pessoas aprendem coisas quando já têm idade suficiente para saber que o orgulho custa mais do que parece, que havia uma diferença entre não pedir desculpa porque você acha que estava certo e não pedir desculpa porque não sabe como. Ela tinha ficado a vida inteira com a segunda razão fingindo que era a primeira. A carta levou 3 semanas para ficar pronta. Ela rasgou 4 versões antes de chegar, numa que dizia o que precisava dizer sem tentar dizer mais do que podia ser dito numa carta. Mandou pelo correio, com AR, do jeito antigo. Branca recebeu a carta no escritório numa terça-feira. Fernanda deixou em cima da mesa sem comentário porque era uma correspondência pessoal, não empresarial. Ela abriu no fim do expediente, quando o andar já estava quieto. Leu uma vez. Dobrou. Colocou no envelope. Ficou um momento olhando o envelope com o sobrenome de Dolores no remetente. Depois abriu a gaveta da mesa, a mesma onde estava o envelope de papel pardo com a carta da mãe, e colocou a carta de Dolores ao lado. Não estava perdoada. Não estava não perdoada. Estava guardada no lugar onde ficam as coisas que precisam de mais tempo do que uma decisão para se resolver. Era honesto. E honesto era o que ela tinha prometido a si mesma que ia ser quando tudo aquilo acabasse. Não generosa além da conta, não ressentida além do necessário, mas honesta com o tamanho exato de cada coisa. Ela fechou a gaveta, apagou a luz da sala e foi embora.